Bom dia, boa sexta-feira para nós. Hoje a prof está aqui para falar sobre atividade de geografia, tá certo? Então, atividade de geografia, muitos alunos podem já ter feito ela, porque nós fizemos em sala a parte dessa atividade, né? Mas alguns alunos tinham faltado e eu achei interessante passar novamente, até para quem não tinha feito, como para quem ainda não tinha. Por quê? Porque a gente retomar o assunto para poder passar adiante, tá certo? Foi por isso então que a prof passou essas páginas, pode ser que alguns alunos já tenham feito ela, tá bom? Então, a atividade de geografia vai falar sobre urbanização e a concentração urbana, né? O que é concentração urbana e o que é urbanização? Urbanização vem no sentido de cidade, tá? Então, cidade a gente chama de urbano e campo a gente chama de rural, certo? Então, quando eu digo concentração urbana, eu tô falando de quantidade de pessoas, de população nas cidades, nas áreas urbanas, tá? Para iniciar nossa atividade da página 228, nós temos que olhar o mapa da página 227. O mapa da 227 é o mapa do Brasil e a legenda dele caracteriza ali a quantidade populacional a partir de cores e de círculos, né? E ali tem a legenda logo embaixo do mapa. Aqui, ó, bem nesse cantinho aqui é a legenda. A legenda que vai nos fazer identificar onde a gente pode encontrar o maior número populacional, o menor e a cor também, tá? Os círculos vão representar população nas maiores cidades e as cores vão representar a população urbana na população total, tá? Na população total brasileira, tá certo? E aí vem o seguinte, a partir da análise desse mapa, a gente consegue perceber que a maior concentração populacional e urbana do Brasil, ela se dá pelo litoral. Lembrando que litoral são as cidades que ficam próximas ao mar, né? Além do litoral, a maior concentração urbana, ela se dá de fato nas cidades capitais, né? Onde tem as cidades principais mais urbanas de cada estado. Então, a gente vai poder perceber isso. E também nas regiões, na região sudeste, na região centro-oeste e na região sul, a gente vai conseguir perceber o maior número de população, tá? Na página 228 vem a pergunta, letra A. Onde está concentradas as áreas urbanizadas? Acabei de falar, as áreas urbanizadas, elas se concentram mais na região litorânea, que são aquelas próximas ao mar, né? Na região sul e principalmente na região sudeste, onde ficam as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Onde começou aí a industrialização de maneira mais forte no Brasil, né? A industrialização e a concentração urbana devido ao êxodo rural, quando as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, né? Muitas se concentraram na região sudeste. Então, além da região sudeste, dos estados litorâneos, a gente encontra principalmente a população nas capitais do Brasil. Então, seria essa a resposta da letra B. Confere aí se vocês responderam isso, quem já fez, tá? Na letra B, que regiões apresentam maiores índices de urbanização, né? Ou seja, maior concentração de pessoas. Analisando o mapa através dos círculos, a gente consegue perceber que a região sul e a região sudeste, principalmente nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui na região sul nós temos, né, no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina também, maior área de concentração populacional, tá certo? Se tiver aparecido a resposta de vocês, tá super certo, tá? Na terceira questão, é para analisar uma tabela que fala do crescimento populacional do Brasil desde 1960 até 2010. Como era a quantidade populacional rural e a quantidade populacional urbana em todos esses anos aí. Aí a gente vai conseguir perceber que a população
urbana ela cresceu muito mais que a população rural. E a população rural veio diminuindo a partir de 1960, a população rural ela diminuiu. Por quê? Porque as máquinas foram para o campo, as pessoas passaram a perder seus empregos e precisaram ir para a cidade, né, para procurar emprego, sem contar também melhores condições de vida, né, que hoje em dia a cidade nos beneficia, nos oferece maior qualidade de vida nesse sentido, né? Muitas vezes, infelizmente, o campo ele é um pouco esquecido nesse sentido de educação, né, de saúde. Muitas pessoas precisam vir para a capital em busca dessas condições de educação, de saúde e também de emprego. Sem contar de lazer, de cultura, que as grandes cidades acabam oferecendo muito mais do que as cidades rurais, né? Na letra A, pergunta: de acordo com a tabela, em qual década a população rural era maior que a população urbana? Só existe um ano aí que a população rural era maior que a urbana, que é no ano de 1960, que ainda a população rural era maior do que a população urbana. E vocês podem olhar ali a quantidade populacional, a diferença aí com relação à urbana em 1960. Aí você coloca ali na sua resposta. Na década de 1960, a população rural era maior que a urbana, tá certo? Aí nós vamos para a página 229, que pergunta o seguinte na letra D. Quando a população urbana ultrapassou em números a população rural? A gente vai olhar ali na tabela e vai perceber que a população urbana ultrapassou a rural no ano de 1970, né? Que foi quando começou a crescer as indústrias e as empresas nas grandes cidades. As pessoas passaram a ir buscar empregos, então, nos grandes centros urbanos, né, nas cidades que nós chamamos de cidades, metrópoles, megalópolis, né, que concentram o maior número de empresas e logo as pessoas passaram a ir para lá em busca de trabalho, né? Então foi no ano de 1970 a população urbana ultrapassou a população rural. Na última questão, desculpa, não era a letra D, era a letra B, né? A letra C, na página 229, pergunta o seguinte: qual é o fenômeno representado pelos dados da tabela, né? Então, o dado da tabela, ele mostra o processo de urbanização do Brasil, né? O processo em que as pessoas passaram a sair do campo e ir para a cidade. A gente pode colocar também aí o nome êxodo rural, que a gente vai ver um pouco melhor mais adiante, que é justamente essa saída das pessoas do campo para a cidade. Então, o que é que a gente percebe nessa tabela é a urbanização, a concentração nas grandes cidades, né? O êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade, ok? Aí, na quarta questão, era para ler o texto que fala da chegada da população mundial aos 7 bilhões de habitantes, que deve aumentar para 10 bilhões em 2100. E aí esse texto ele está mencionando que taxa? A taxa de fertilidade, né, que as pessoas nascem, a quantidade de pessoas que vivem no lugar, né, com a taxa de mortalidade. Então, quando eu analiso a taxa de nascimento das pessoas, quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem, eu estou falando aí de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ele é justamente isso, é a análise do crescimento de quantidade de pessoas que nascem com quantidade de pessoas que morrem. Nós chamamos de crescimento vegetativo, então, essa expectativa de vida das pessoas, quanto tempo essas pessoas vivem, né? Que antes eu já tinha conversado com vocês sobre isso, que antigamente as pessoas acabavam tendo uma expectativa de vida muito pequena, né? As pessoas viviam poucos anos, até 50 anos, 40 anos, né? Aí depois foi aumentando para 60 anos e hoje a expectativa de vida do brasileiro é viver até os 100, né? Até os 100, entre os 80 e os 100 anos e um pouco mais. Então aumentou. Por que aumentou?
por conta da qualidade de vida que as pessoas passaram a ter, tratamento de saúde, né? E as tecnologias também. Então, a gente chama aí de crescimento vegetativo, tá certo? Aí, na 230, realize uma pesquisa entre seus familiares adultos, consulte seus avós, pais, tios, seus familiares mais velhos, né? Anote o nome das pessoas que você entrevistou e a pergunta que você vai fazer para elas é o seguinte: houve crescimento ou decrescimento do número de pessoas em sua família? Compare esses dados com os dos colegas se há diferença. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai retomar todos esses conhecimentos, tá, gente? A gente vai retomar todas essas questões, a gente vai conversar novamente sobre tudo isso, porque infelizmente o momento que a gente está vivendo, a maneira com que a gente pode ter aula, né, e fazer exercícios são esses para que a gente continue colocando a nossa cabecinha para trabalhar. Mas é óbvio que a prof vai retomar todo esse assunto, o que tiver que ser em sala de aula pra gente trocar ideias, a gente vai trocar. Até porque é muito melhor, né, em sala de aula, a gente trocando nossas ideias, vocês tirando dúvida de vocês. Esse momento com vocês é muito melhor para que vocês aprendam cada vez mais. E essa é uma pesquisa que vocês vão poder trocar comigo quando a gente voltar às aulas. Com certeza a gente vai ter que retomar esse assunto e vai conversar sobre isso, tá certo? Não só esse assunto, tá, gente? De todas as disciplinas, de todas as matérias, a gente vai estar retomando para estar conversando. Tudo que era para ser visto em grupo, com um colega, com a professora, a gente vai estar retomando, tá? A gente realmente só precisa ficar em casa nesse momento para passar por tudo isso, né? Para que a gente volte com saúde, e mantenha-se com saúde, tá certo? E aí, o que a gente vai analisar dessa pesquisa aqui, que provavelmente vocês vão perceber? Que os avós de vocês, os bisavós de vocês tinham muito mais filhos, né? E hoje em dia a quantidade de filhos por família diminuiu bastante, né? Sem contar que vocês vão perceber também que o número de pessoas, apesar de as pessoas terem diminuído a quantidade de filhos, né? A quantidade populacional também aumentou, né? Principalmente nas cidades. E aí a gente vai conversar sobre isso, né? Trocar essas ideias quando a gente retomar nossas aulas, tá? Quando tiver todo mundo bem, saudável e pronto para isso, tá certo? Ali na página 231, para a gente finalizar então, era para observar um mapa. Nesse mapa é muito legal, porque esse mapa ele foi tirado pelo satélite durante a noite, por isso que ele tá assim escurinho. E significa que foi tirado pelo satélite à noite, lógico, se tu for na internet, tu vai ver no Google Maps hair, né, de terra em inglês, que a prof não é boa de inglês, mas se tu for, tu consegue ver a terra de noite, fica mais ou menos assim, tá? E aí, o que tá acontecendo nesse mapa? A gente tá conseguindo ver as luzes das cidades. Olha que legal, então onde está amarelinho porque são as luzes das cidades, das grandes cidades. E a gente consegue perceber aí que algumas cidades têm maior luminosidade do que outras. Regiões do mundo, né? Porque aí é um mapa mundi. Regiões do mundo têm mais luminosidade que outras partes do mundo, né? E por que será que isso acontece? Justamente por conta da urbanização. Grandes cidades têm muitas luzes, né? Áreas rurais acabam tendo menos luzes do que as grandes cidades. Quem já viajou de avião sabe, né? Quem já viajou de avião durante a noite, olha assim pela janela, você vai ver luzes pela cidade muito fortes, que você consegue ver os focos de luz. E é muito bonito, né? Então, a letra A pergunta: descreva o que você vê. O que a gente está vendo aí? É o território, né, do planeta Terra, são os países, os continentes, em alguns focos, né, iluminados, numa visão noturna do planeta Terra. É isso que a gente percebe aí. Então, o amarelinho são as luzes da cidade, tá bom? Letra B. Qual é a relação entre o que você vê no mapa e o processo de urbanização? Acabei de dizer, concentração de pessoas, concentração de cidades, você vai ter uma grande luminosidade. É só parar para pensar. Onde tem muitas casas, cada casa vai ter sua luz, certo? E se cada casa tem sua luz, vai ser mais iluminado. E se é uma cidade grande que tem muitas pessoas, muitas casas, muitos prédios,
muitas ruas vão ter muitos postes, cada casa vai ter a sua lâmpada, né, de casa, de fora de casa, e isso vai fazer com que se ilumine cada vez mais. Então, onde tem menos concentração de pessoas, vai ser menos iluminado. Onde tem maior concentração de pessoas, mais iluminado. Então, os pontos iluminados correspondem à concentração urbana, onde tem mais gente morando, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Descansem. Eu sei que são, apesar de serem menos atividades que a gente tem feito por aqui, cansa porque a gente está num momento atípico da nossa vida, não é normal, né? A gente acaba, apesar de estar em casa ficando um pouco mais cansado, às vezes não lembra de todos os assuntos, né? Então eu sei que a gente precisa desse descanso, vocês, eu também, né? Pra brincar, não tá se preocupando com a atividade. Mas a prof tá tentando mandar menos atividade possível, né? Para que vocês não se sobrecarreguem também. Espero que estejam gostando, esteja dando certo, que as aulas estejam legais. Logo mais a gente tem novidades, né? Para passar por mais esse tempo de quarentena. E é isso, tá? Conto com vocês se cuidando aí, cuidando da família de vocês, da saúde, lavando as mãozinhas, tá certo? Beijão, um bom final de semana para vocês e para a família de vocês.